A felicidade em Fumetsu no Anatae não parece ser uma coisa que dura por muito tempo. Parece que quanto mais a gente fica feliz com uma situação, sempre vem algo para nos derrubar. Fumetsu no Anatae, episódio número 11. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Fumetsu no Anatae, episódio número 11, beleza? Pra você que não assistiu, tem o link aqui embaixo e também tem o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? E seguinte galera, esse episódio simplesmente foi incrível como todos os outros, só que a gente não tem um pinguinho de chance de ser feliz nesse negócio, porque o final me deixou daquele jeito, chocado e tipo no chão falando, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E bom, não vamos adiantar tudo, mas é o seguinte, o começo do episódio é a Arin conversando com o Fushi. Ela vai fazer o seu aniversário de 16 anos, ela quer convidar o Gugu, quer que o Fushi também vá para a festa dela de 16, só que tem um porém. Depois que ela faz 16 anos, os pais dela vão casar ela com uma outra pessoa, o noivo que foi escolhido para ela. Eu sinceramente pensei que os pais, depois daquela situação que eles passaram quando pequenos, que o Gugu tava meio bêbado, esse monte de coisa, eu acreditei que eles teriam mudado um pouco, ou pelo menos mudado de ideia, mas parece que continua a mesma merda. Quem mudou ali mesmo foi a própria Arin. E a Arin, ela tá curiosa sobre dar um presente também pro Gugu, porque ela quer dar um presente pra ele. E aí a gente vai percebendo que sim, a Arin está apaixonada pelo Gugu agora também. Então eu achei isso daí muito fofo, porque foi muito além das aparências, o quanto os dois se entenderam, o quanto os dois se gostaram. E cara, eu sou fã de romance, né? Então tipo, aquilo lá bateu no meu peito assim bem forte. E depois o Fushi ainda falar, você sabe que o Gugu gosta de você, né? E tipo, por que você não se casa com o Gugu? O Gugu gosta de você, ele gostaria de se casar com você. E ela fica super sem graça, ela também não sabe o presente que ela vai dar. E aí ela acaba costurando ali um lagostim, né? Uma lagosta. E faz uma máscara de lagosta pra poder dar pro Gugu. Enquanto o Fushi ali, ele aprendeu a fazer costura e fez um pano pra secar o sovaco do velho. E depois disso é nos explicado porque o Fushi envelheceu. Agora fica muito mais claro pra gente, porque ele ficou naquela forma humana e não criou nada, não fez nenhuma modificação no corpo, se transformando em Marte, em um monte de coisa, porque ele queria viver a vida assim como o Gugu e os outros. Ele queria viver uma vida humana, com as mesmas dificuldades que cada um tem, sem ficar criando comida, sem ficar se transformando em bicho pra ir pra uma hora e pro outro lugar. Essa foi a grande decisão, mas também porque os Knockers não apareceram, por sorte, e até então. Então, como ele ficou na forma humana desse tempo pra frente, não se transformou mais nenhuma vez em nenhum outro bicho, ele acabou ficando ali envelhecendo. Agora eu só fico na dúvida se ele se transformar agora num lobo, por exemplo. Será que quando ele voltar, ele volta pro Fushi mais novo ou ele volta pro mais velho? Fiquei com essa dúvida, mas acho que isso vai ser explicado nos próximos episódios e com o que vai acontecer. Não me contem! Não quero spoiler! E bom, o Gugu estava lá tirando a sua sonequinha quando a Arin foi lá pra dar o presente e convidar ele e tudo mais, né, pra festa de 16 anos dela e não sei o que. Embora ela ainda foge do assunto quando o Fushi pergunta se ela também gosta do Gugu, porque ele sentiu a mesma coisa com ela que ele sentiu com o Gugu quando o coração acelera, esse monte de coisa, essa parte que me deixa feliz. E bom, o Gugu tá lá deitado e ela vai tentar enfiar um anel nele. Acho que o significado maior dela tentar enfiar um anel nele seria a parte do casamento, sabe? Imagina, cada um colocando o anel no dedo do outro, tá casando e tal. Eu acho que ela tava pensando muito nisso, ela tenta colocar, mas não cabe, o dedo do Gugu ficou grande demais, né? E aí ela quer uma resposta do Gugu sobre se ele ama ela mesmo. Ali eu entendo que ela queria muito a confirmação dele pra ela poder também falar o que ela sente. Em vez dela, por exemplo, tomar a iniciativa, ela quer esperar que ele fale primeiro. Só que o Gugu fica com muita vergonha, ele também tava chapado quando ele era pequeno e tal, e falou aquelas coisas sobre ele amar ela, só que ele ainda tem muita vergonha, ele tem muita timidez, e aí ele acaba que ele não fala, ele fala que se esqueceu, que realmente ele se esqueceu, né? E aí ela acaba ficando meio brava, porque tipo, mano, eu me forcei a isso, falar que você me ama pra você falar que nem lembra, foi embora. Só que aí o velho da pinga fez uma máscara nova pra ele. E agora com essa nova máscara, tem um outro negocinho ali que dá pra ele soltar o fogo junto com a pinga, tudo. Então pra você ver que o Gugu, nesse tempo todo, ele ficou preparado para uma futura luta contra os Knockers, né?
E bom, durante todo esse tempo, eu acredito que os Knockers, eles ficam olhando mais ou menos o Gugu e o Fushi, analisando de longe, não sei como, pela natureza, como que eles fazem isso, mas provavelmente se preparando de alguma forma e observando o Fushi para que eles possam arrumar uma armadilha e conseguir pegar ele. E bom, todo mundo voltou lá pra casa, normal, só que aí aparece o irmão do Gugu. E aí o irmão do Gugu, ele fala que agora ele tá melhor de vida, que ele tá vivendo bem, que ele não tava pronto naquela época, ele não tava são. E ele começa a arrumar um monte de desculpas. No primeiro momento ele não pede desculpa mesmo, né? Ele só fala que ele não tava pronto naquela época, foi bom que ele ficou sozinho, mas agora ele tá bem e ele queria viver com o Gugu de novo, construir junto uma mansão e tudo. Ele tá trabalhando com agricultura. Só que aí o Gugu não topa e fala assim, eu me recuso, você me abandonou, você me traiu, você me largou, tá ligado? Eu fiquei sozinho. E o Gugu ainda deu aquele anel pra ele quis devolver pro Gugu, mas o Gugu jogou fora, porque aquilo lá não importa mais pra ele. Eu achei interessante porque ele não utilizou aquele anel, né? Ele poderia ter utilizado aquele anel pra vender e ele não utilizou. Talvez realmente o irmão dele tenha mudado, assim espero. E uma coisa legal dessa frase do Gugu, embora ele tenha sido um tanto quanto rude com o irmão merecia, né? Mas ele falou uma coisa super importante, que ele perdeu tudo, mas com isso ele conquistou coisas muito maiores, como uma velha sábia e engraçada que é a Pioran, o velho pinguço que salvou a vida dele, a Arin, que é uma menina fofa que sempre tá lá, que é a paixão da vida dele, mas ele não fala exatamente com essas palavras. E o Fushi, que é um irmão pra ele, um irmão de verdade. E com isso ele fala assim, ó, tenho que trabalhar, tô vazando, não me aparece mais aqui, entendeu? Acabou, a gente não tem laço nenhum. O irmão dele vai embora, fala que ainda vai voltar pra proteger. Não sei, vamos ver se o irmão dele realmente mudou ou não. E bom, beleza, depois disso, o irmão dele volta lá na lojinha, quando o Gugu não tá ali, devolve o anel, fala assim, ó, ele deixou isso comigo, queria devolver. Ele devolve lá o anel, a Arin vê o anel e fala, putz, eu lembro desse anel. E aí ela começa a se lembrar do Gugu, quem é o Gugu? Aquele rapazinho pequenininho que ela via ali sempre vendendo, que ela pensava assim, poxa, coitadinho, né? Um moleque fica vendendo nessa idade, ele devia estar na minha idade, assim, tipo, brincando. Acho que naquela época ela ainda pensava, pô, as crianças como eu são todas iguais, né? Todas, sei lá, são ricas e ela não via um mundo de uma forma diferente como o Gugu via. E até legal que a empregada dela falou que era bem admirável o trabalho do Gugu, né? Porque mesmo pequenininho ele já estava trabalhando, já estava se esforçando para fazer alguma coisa. E aí ela lembra que ela entregou aquele anel e ele guardou aquele anel, ele não chegou a vender, né? Lembrando das palavras dela que se ele vendesse aquele anel, ele nunca mais ia trabalhar na vida. Bom, ela ficou com esse anel e tal, foi aí que ela foi lá com o Gugu tentar colocar no dedo dele, que eu já contei mais pra trás, né? E aí chegou no grande dia do aniversário dela. Bom, o Gugu vai pra lá e tudo, gostei bem da frase do velho, né? Falando que, tipo, que ele agora ele sente como se o Gugu fosse um neto dele. E é legal porque o velho aprendeu com as cagadas que ele fez, né? Tudo bem que ele colocou a pinga na barriga do moleque, só que, tipo, de certa forma salvou ele, né? Então ver o velho reconhecer assim o Gugu como o próprio neto, como uma família que mesmo que não fosse sanguínea, me deixou bem emocionado, eu gostei pra caramba dessa parte. Aí o Gugu vai lá pra festa, tudo, a gente já começa a ver o preconceito dos outros, mas o Gugu já tá acostumado, aquilo lá não afeta mais ele. Mas particularmente me afeta porque eu fico irritado e o pessoal, tipo, julgando o Fushi e o Gugu por eles serem diferentes, pelo Gugu também tá usando a máscara. Aí vai um idiota lá também, vai pegar lá a máscara dele, vai tentar tirar, mas aí a Harin vai lá e seca ele e tudo. O Gugu ele dá um presente pra ela, que foi a flor que ela tava catando lá no dia que a tora caiu em cima da cabeça do Gugu. E com isso, mais uma vez ela lembra daquele momento e fala, putz, então deve ter sido o Gugu que me salvou aquele dia. E isso eu achei muito legal, porque o Gugu, ele lembra das particularidades mais simples e bonitas do negócio. E outra coisa que eu notei é que a cor dos olhos da Arin é da mesma cor da flor que ela tava olhando, né? Você vê que ela não gosta de verde, sempre usa verde, mas o que ela mais gosta da cor ali, mais ou menos os seus olhos. Isso eu notei aí, uma curiosidade besta aí, vocês já devem ter notado também. E bom, mais pra frente, o pai dela chama ela, vai conhecer lá o noivo, ela já fica meio assim, tal, o Gugu fica com ciúmes e fala, putz, fazer o que, né? Não tem o que eu fazer, né? São as regras, né? Isso que eu lembro, que quando o Gugu
e o irmão dele trabalhavam na família e tudo lá, naquela família de gente rica que depois foi embora e tal. O irmão dele disse, essas são as regras. Então o Gugu ali, ele colocou um limite até onde ele pode agir e falou, essas são as regras, eu não posso fazer mais nada a partir daqui. E aí o Fushi usa a palavra da parona, né, falando que o Gugu quem decide o que ele vai fazer da vida dele, né, não importa se tem uma pessoa ali X ou Y. Muito legal essa entrada do Fushi, mas aí o Gugu vai embora e tal. A Arin depois vai procurar ele lá no jardim, eles estão juntos. Ela vai perguntar sobre esse passado. É aí que ele revela pra ela, e eu gostei porque o Gugu revelou sem enrolação dessa vez. E eles estavam prontos pra falar praticamente, putz, eu gosto de você, eu também gosto de você. E tava naquele momento, a trilha sonora tava muito bonita, e aí cai o bagulho. Chegou os knockers. Aí eu falei, não. Não! Eu não acreditei. Eu já esperava que isso ia acontecer, né? Fumetsu ele já entrega mais ou menos. A abertura também entrega bastante. Agora você notando alguns pedaços da abertura, você já vai percebendo o que vai rolar mais pra frente. E aí eu já fico pensando, tá bom. Por que agora? Por que não, sei lá, não deixou os dois pelo menos falar que gostam do outro pra eles saberem que gostam realmente um do outro? Ou então, pra que matar o Gugu? Por quê? E eu acho que o Knockers, eles estavam olhando esse tempo todo o Gugu, e aí eles pegaram esse momento pra separar o Gugu do Fushi e agir nesse momento porque fica mais fácil de pegar o Fushi. Eu acho que o Gugu não vai morrer ali caindo, eles ainda devem ter uma luta, mas provavelmente eu já vou chorar no próximo episódio mesmo, então... E aí foi esse o episódio, né? Mas vamos comentar o que teve a mais no episódio que eu mais gostei. Gente, a parte principal e a mensagem principal, novamente eu repito, é a mesma que passou nos episódios passados sobre o Gugu entendendo a dor da Arin. Porque quando ela comenta sobre o arranhão dela e fala assim, poxa, mas era só um arranhãozinho, o que você sofreu foi muito pior. E o Gugu fala, mas para aquela garota era uma dor enorme, aquilo a incomodava. E eu me senti mal por isso. Então essa empatia do Gugu, cara, me faz pensar assim, a gente tem que se basear nessas pessoas assim pra gente tentar ser melhor. E Fumetsu ele mostra tanto isso de uma forma tão gostosa de você ver que você fala, putz, se eu não sou assim, eu tenho que mudar, entendeu? E normalmente a gente não é, né? Então essa parte foi a que mais me tocou, é uma das melhores mensagens, porque Arin, ela acabou vendo o Gugu de uma forma diferente. Embora no começo ele usava máscara, ela nunca meio que se importou por ele usar máscara. E convivendo com ele, olhando pra ele, tendo aquele apreço, tanto que quando ela vai pegar na máscara, vê a máscara, ela quer tocar no rosto dele, a gente percebe isso, que ela não só tá apaixonada, mas como ela não liga se o rosto dele é X ou é Y. O que importa é que aquele é o Gugu. Ele continua sendo um ser humano, pode estar com a cara estragada, mas continua sendo um ser humano. E isso nos mostra para olhar além da aparência da pessoa, além de julgar ela por qualquer outro motivo. Sendo pobre, rico, feio, bonito e esse monte de coisa. E outra coisa que eu vi, que eu achei bem importante no episódio, foi as coisas que mais me prenderam. Foi a parte do Gugu falando que ele perdeu o irmão, perdeu praticamente tudo, ficou sozinho, abandonado, mas que ele encontrou pessoas que quiseram ficar ao lado dele, que não ligaram se ele era feio, se ele estava acabado, se ele tinha pinga dentro da barriga, e principalmente que acolheram ele e que se transformaram na nova família dele. Então, isso foi muito bonito ali, porque às vezes a gente vê tanto o lado negativo das coisas, a gente não vê o lado positivo, e o Gugu, ele soube ver que ele ganhou coisas boas, né? Ele pode ter perdido o rosto, ele pode ter acabado ali com um acidente terrível e ter que usar máscara para sempre, mas ele olhou por uma outra perspectiva. Ele olhou que ele pegou algo que ele não tinha, um irmão de verdade. Uma menina que ele gosta e que é super gentil, super fofa com ele. Uma velha que tava ali de certa forma cuidando dele, né? Não podia estar fazendo comida, mas cuidou dele. E o velho que também salvou a vida dele. Se não fosse o velho, ele estaria morto. Então pra gente ver às vezes que mesmo numa situação ruim a gente pode enxergar alguma coisa boa nisso. Então, cara, Fumetsu são pequenas coisinhas que você vai pegando, que embora seja uma história de fantasia, você consegue entender bem a história e consegue ver como os personagens eles lidam com ela e como a gente aprende e como a gente se sente tipo, isso já aconteceu comigo, ou isso, aquilo já aconteceu comigo. Você se sente próximo do personagem porque uma coisa ou outra já aconteceu, algo parecido com você. E ou você lidou de uma forma, ou você acabou lidando de outra forma, mas aí você, no anime, você meio que aprende a lidar de uma forma melhor. Então, são muitas lições, cara, incrível demais. E, Gugu, só tenho a te dizer a mesma frase que a Parona falou pro Fushi. É você que tem que conquistar o seu direito de decidir o que você quer fazer da sua vida.
É você que escolhe o que você vai fazer. E o Gugu, ele, até o momento, ele escolheu tudo que ele quis viver. E foi uma vida boa, porque eu já espero que no próximo episódio vai dar tudo merda e a gente já sabe, né? Só que mesmo assim, nada foi em vão. Então, cara, que personagem o Gugu. Nossa, personagem demais. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio de Fumetsu. Me comenta aí o que vocês acharam do episódio, mensagens, lições que podem ter trazido pra você, beleza? Eu agradeço pra você que está conversando comigo sobre Fumetsu. Eu fico feliz demais com vocês que comentam e a gente conversa sobre, tá? Muito obrigado mais uma vez, galera. E agradeço pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Mano, o Joe tá vazando. Até uma próxima e se prepare, que no próximo nós vamos chorar.